Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 216, a Gênesis capítulo 15, a mulher curvada. Então, esses itens todos, eles encontram-se no Evangelho. Capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, os milagres do Evangelho. Mas não é os milagres do Evangelho, é dos Evangelhos. Mas também não é o Evangelho segundo o Espiritismo, e sim os evangelhos de João, de Marcos, de Lucas, e eu acho que, se me falha a memória, o outro é de Lucas, Marcos, João, e tem, acho que é Mateus, né? Acho que é Mateus. Então, são os milagres contidos nos evangelhos dos 4 evangelistas, porque dos 12 apóstolos, apenas os 4 escreveram assim, passaram para o pergaminho, relataram os ocorridos, os acontecimentos na época com Cristo, graças a uma orientação de Paulo, que era Saulo, depois que ele se converteu na estrada de Damasco. Um dia ele retorna até a casa do caminho, onde lá residia a maior parte dos apóstolos, e ele tem uma conversa com João, porque ele já tinha se convertido e mudou-se de nome de Saulo para Paulo, e ele os orientou: por que vocês não escrevem, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar com ele, né? Com Jesus. Escreve a respeito dele para a posteridade saber como ele foi, né? Como tudo se deu. Então, você observa que existe nos evangelhos grandes divergências. Existem grandes divergências, porque foram escritos pelo homem, né? Foram escritos por seres humanos. Então, depois mais de 25 anos, 30 anos que Jesus já havia partido, é que eles puseram a escrever os evangelhos. Aí você pode me dizer, mas não são 4 evangelhos só não, Luiz? Não, de fato, não são 4 evangelhos. Existe um número inimaginável de evangelhos. Só que são evangelhos apócrifos. São falsos. Porque é preciso entender que os apóstolos foram seguidores do Cristo. Mas os evangelistas, os apóstolos, também tiveram os seus seguidores, né? Então, por exemplo, eu sigo João, porque eu não tive oportunidade de conhecer o Cristo na época, porque eu conheci João, vamos pensar assim, eu conheci João 20 anos depois que o Cristo havia desencarnado. Então eu sou fiel a tudo que João, né, narra. Então, João morre.
e eu vou e escrevo também um evangelho a respeito de tudo que João narrou. Então sei que virou uma bagunça isso tudo aí, que, olha, só Deus mesmo para nos ajudar. Mas os mais respeitados são os 4, né? De João, Mateus, Lucas, de Marcos, né? Se eu errar os nomes, você perdoa, viu? Porque é muita coisa na cabeça do velho aqui. Não é fácil isso aqui, não. Então, os mais confiáveis são os 4 evangelhos. Os outros são apócrifos. Você já ouviu falar em evangelhos apócrifos? No entanto, olha só para você ver. Moisés, por exemplo, ele escreveu 613, se não me falha a memória, 613, né? Mandamentos. 613 mandamentos. 613 mandamentos esses que no ano de 2023 já se encontra em desuso, dito por Kardec. Está aqui na Gênesis. Sou eu que estou dizendo, não. Mandamentos esses que, de acordo com o progresso, de acordo com a evolução, não pode ser, de certa forma, não pode ser seguidos, não pode ser acatados, não podem ser respeitados, porque foram ultrapassados pela evolução aqui na Terra. Por que foram ultrapassados? Porque é obra do homem. Então, tudo que é obra do homem vamos dizer assim, é igualzinho às leis de Deus, imutável. Então, a obra do homem é mutável. Então, o homem, ele escreve, por exemplo, analisa só para você ver os materiais didáticos, como se mudam todos os anos. Constantemente está sendo mudado. Observa para você ver. A ciência que praticamente mais muda os seus conceitos é, por exemplo, astronomia, vamos dizer assim, geologia, antropologia, não é? Antropologia. Por quê? Porque eles fixam uma data de uma era, de uma raça, mas daí a pouco os próprios antropólogos, estudando alguns sítios arqueológicos, eles descobrem outras datas através das análises forenses. Eles descobrem outras datas ali naquelas ossadas encontradas. Então a antropologia muda-se constantemente, a geologia, a astronomia, de forma que eu posso dizer isso com todo respeito. A humanidade não está podendo confiar plenamente na ciência da Terra, porque ela
principalmente no ano de 2020, 2020, 21, 22, 23, as coisas estão acontecendo assim, de uma forma assim tão rápida que hoje você deita. Isso é uma charzinha só para melhorar o clima. Você deita, né? Você se deita, dorme, sabendo que você, na origem, lá na transformação, você veio dos hominídeos e que esses hominídeos você pegou uma caroninha nos macacos. Você se deita sabendo que você veio dos macacos, você pegou uma carona. Entenda bem, você não veio do macaco. Você não foi um macaco. É isso aí que a gente precisa explicar. Você não veio do macaco, você não foi um macaco. O princípio inteligente, ele pegou uma carona nesse padrão, nesse arquétipo, nesse, vamos dizer assim, nesse padrão, nesse arquétipo, nessa escultura, nessa estátua. Você entende o que quer dizer, né, através da psicologia. Então, o que acontece? Você se deita sabendo de tudo isso. Só que no outro dia, quando você lê o jornal, mudou tudo. Mudou tudo. Olha, os antropólogos, eles têm encontrado em vários sítios arqueológicos por todo o mundo, em todos os continentes, né, existentes na Terra, ossadas que hoje a maior ossada, a mais antiga, 5.000 anos. Vamos pensar assim. Amanhã, 20.000 anos. Depois de amanhã, 30.000 anos. 40.000 anos. 60.000 anos. Ué? Você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em quem? Então, por isso que as leis de Deus são imutáveis. Né? As leis de Deus são imutáveis. Não existe essa confusão. Mas mesmo assim, entre os 4 evangelhos, existe uma diferença muito grande entre um e outro. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que depois de 20, 25, 30, 35 anos depois que o Cristo retorna à pátria espiritual, vamos usar esses termos, tá? É que Paulo orienta os 4 a escrever a respeito. E foi então onde eles escreveram a respeito do Cristo. Agora, pensa bem. Hoje, eu não consigo me lembrar do que eu comi a semana passada. No almoço, na janta, eu não consigo me lembrar. E eu não estou mentindo. Luiz,
forneça-me o teu cardápio de 15 dias atrás. Ah, você vai perder pernada, como se diz. Agora imagine, eu escrever algo a respeito, por exemplo, nosso irmão Marcílio Colombaroli já vai para 24, 25 anos, 24, vai para 24 anos. Vai para 24 anos que ele desencarnou. Se você pedir a mim, que convivi muito com ele, né? Convivi bastante com o nosso irmão Marcílio. Posso dizer com todo respeito ao termo que sou discípulo do Marcílio nesse sentido de convivência. Se você me pedir para mim escrever a respeito dele, eu não vou conseguir colocar no papel 10% em 100% que convivi com ele. Eu convivi com ele 100%, mas eu vou colocar só 10%, porque eu não me lembro mais dos 90%. Mas nós temos um outro amigo, que eu posso dizer aqui, que fez parte também, que se chama Adilson, uma pessoa muito nobre, né? Uma pessoa muito estudiosa da doutrina, tem um caráter excelente, pessoa muito especial, um espírito muito especial, que se continuar nas condições que ele se encontra, ao retornar à paz espiritual, retornará numa situação assim bem elevada, né? Em todo sentido, humilde, tem paciência, tem conhecimento. Mas o nosso irmão Adilson também é um discípulo de Marcílio. Mas eu garanto a você que a mesma situação que acontece comigo, acontece com ele. Se pedir para ele assim, narre 100% do que você conviveu com o nosso irmão Marcílio, ele não vai conseguir. Mas isso é da natureza do ser humano. Por isso que o Espiritismo não é obra do homem. O Espiritismo é obra dos espíritos, independente de homens. Aí você pode me dizer, Luiz, mas o Espiritismo, ele precisou de Hippolyte Léon Denis Rivail para codificá-lo, para colocá-lo nos livros. Sim, mas nós não podemos esquecer que Allan Kardec não era qualquer um reencarnado, não. Allan Kardec era o bom senso reencarnado. E por ser o bom senso reencarnado, nós temos que entender que quem coordenava todo o trabalho através de Allan Kardec era o próprio Cristo, o Espírito da Verdade. Juntamente com muitos outros espíritos, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Fénelon e muitos outros. Então o Espiritismo é obra dos espíritos, não é obra do homem. Tanto é que quando Kardec escrevia algo por conta própria, e que ele deduzia que estava certo, os espíritos, nas próximas reuniões mediúnicas, fazia ele corrigir aquilo que ele havia escrito por conta própria. Você entendeu? Então, por isso as divergências, porque o Adilson tem uma visão do Marcílio, eu tenho outra. Isso é natural. Agora, e as pessoas que me seguem e que seguem o Adilson? Vão escrever algo a respeito do Marcílio
totalmente deturpado. Porque eu falo algo a respeito do Marcílio, as pessoas anotam. O Adilson fala algo a respeito do Marcílio, as pessoas anotam. Isso aí entra no rol dos apócrifos. Então, por isso que esses outros evangelhos, veja bem, de todos os evangelhos existentes na face da Terra, Kardec escolheu apenas 4. João, Lucas, Mateus e Marcos, se não me falha a memória. Kardec escolheu apenas esses 4 e extraiu não muita coisa desses 4, porque mesmo esses 4 evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus, mesmo esses 4, 90% do conteúdo é apócrifo. Não apócrifo no sentido de falso, vejamos bem, mas no sentido do personalismo. Esses apóstolos, eles, por não recordarem totalmente os acontecimentos, porque o tempo já havia passado e já haviam envelhecido também, eles acrescentavam alguma coisa por conta própria. Então, por exemplo, simbolicamente, isso não existe não, mas só para você ter uma noção. Jesus atravessou o lago de Cafarnaum, sei que tem, numa canoa motorizada a gasolina. Isso aí já é palhaçada minha. Mas para você ver, então, existem muitas passagens que não existiu, mas foram incrementadas, foram acrescentadas ali para poder, né, dar um pouquinho mais de ênfase, né? Então nós vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos tratar da mulher curvada, né? Esses comentários todos que tecemos neste vídeo agora, necessário para que as pessoas analisem um pouco por que milagres do Evangelho. Até porque não existe milagres. Não existe. Então, são milagres dos evangelhos, dos 4 evangelhos narrados por João, Marcos, Mateus e Lucas. Os melhorzinhos que Kardec achou conveniente acrescentar na literatura espírita, nas obras básicas, para discutir-se o assunto. Mas 90% do conteúdo desses 4 evangelhos são apócrifos, que eu já expliquei. Não são falsos, mas não condiz com a realidade da época, até pelo fato do personalismo dos apóstolos. Vamos para o próximo vídeo.